Nós vivemos em dias, em um tempo, em um momento de muitas notícias. E a maioria das notícias que nós ouvimos, que nós recebemos, não são notícias boas. E infelizmente, às vezes nós acabamos crendo mais nas notícias negativas, crendo mais nas notícias ruins, do que crendo na promessa de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado nesses dias, para que a nossa alma, para que o nosso espírito não seja alimentado, não seja sustentado por essas notícias negativas, por essas notícias pessimistas, por essas notícias de destruição, por essas notícias de caos. Nós sabemos, nós precisamos ser realistas, mas mesmo sendo realistas, a nossa fé, ela precisa estar além da nossa realidade. O nosso coração, ele precisa se alimentar de uma mensagem de esperança, se alimentar com uma mensagem de fé, porque quando nós nos alimentamos com as notícias ruins dessa vida, a nossa tendência é deixar com que o nosso coração se encha de ansiedade, se encha de temor, nos leva a viver uma vida cabisbaixa, até mesmo uma vida de desânimo, uma vida depressiva. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando daquilo que não fortalece a nossa fé. Por isso que nessa noite eu quero trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra que vai fortalecer você, uma palavra que vai lhe dar esperança. Nós estamos olhando para Mateus capítulo 6. Nós estamos olhando, esse já é a quarta ministração, já é a nossa quarta mensagem, do versículo 9 ao versículo de número 3, onde nós estamos analisando, olhando para a oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós já vimos que os discípulos que chegaram para Jesus, e eles queriam saber com Jesus, aprender com Jesus como orar. E Lucas vai dizer que eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E aí nós precisamos saber o que Jesus ele tinha em mente quando ele anunciou essas palavras, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, quando ele diz: portanto, vós orareis assim. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós temos observado que nesse modelo de oração ensinado por Jesus aos seus discípulos, nós encontramos a centralidade da pessoa de Deus. Nós encontramos que o centro deste modelo de oração não era o problema dos discípulos, não era a necessidade dos discípulos, mas era a pessoa de Deus, era a glória de Deus, porque cada parte dessa oração fala de Deus. Veja que ele diz: Pai nosso que está nos céus. Fala da paternidade de Deus. Nós já vimos sobre a paternidade de Deus. Aí depois dessa declaração,
de Jesus vem a primeira petição, que é: santificado seja o teu nome. E nós vimos isso a semana passada. Esta é a prioridade da oração. A prioridade da oração é que o nome de Deus seja santificado. E o que vai acontecer daqui para frente nessa oração está conectado com essa prioridade, está conectado com a santidade, com a glorificação do nome de Deus. Aí nós entramos hoje na segunda petição, que é quando Jesus diz: venha o teu reino. E aqui nós temos o programa de Deus para a história. Aqui nós temos o projeto de Deus. Se nós observarmos, você vai perceber, nós vamos estar olhando cada passo dessa oração. E cada passo, até agora você tem percebido que a centralidade não é os discípulos, a centralidade é a pessoa de Deus. Esse modelo de oração que às vezes nós pensamos que é para quando nós nos levantamos de manhã, ou na hora do almoço, ou quando chegamos na igreja, nós repetimos irrefletidamente, quando na verdade Jesus está nos ensinando como devemos nos apresentar diante de Deus. Ele está dizendo: quando você se apresentar diante de Deus, saiba que primeiro você tem um Pai que estás nos céus, um Pai que se preocupa com você, um Pai que cuida de você. Mas quando você se apresentar diante dele em oração, saiba que o nome dele tem que ser santificado, saiba que você precisa adorá-lo. E aí vem a nossa petição de hoje, quando Jesus diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Veja que são 3 palavras. Venha teu reino. Na língua grega que foi escrito o Novo Testamento também são 3 palavras. Primeiro nós temos aí um verbo, que é um imperativo, que é uma palavra imperativa. Venha, que é algo de repente, com insistência, rapidamente. Venha subitamente. Jesus está dizendo: olha, tem essa expectativa de que algo venha. E ele diz: venha o quê? Venha o teu. O teu que é o teu reino. De quem é esse reino? Porque quando ele usa a expressão pronome teu, está se referindo a quem? Está se referindo ao que você olha antes. Santificado seja o teu nome, a tua vontade. Quem é esse teu? Esse teu só pode ser o Pai que está nos céus. Esse teu só pode ser Deus. Então ele está dizendo: venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí nós sabemos que o reino de Deus, que o propósito de Deus desde lá do Gênesis foi estabelecer o seu reino aqui na terra. E essa oração está nos dizendo isso. Venha o teu reino. Você vai perceber que a pregação de Jesus, que o ensinamento de Jesus foi centrado no reino de Deus. A mensagem dele era a mensagem do reino. Nos evangelhos, a palavra reino, ela vai aparecer por cerca de 123 vezes. Nos lábios de Jesus, nós vamos ter essa palavra 98 vezes. Então, a centralidade da pregação de Jesus, a centralidade do ensino de Jesus era o reino de Deus. Que o teu reino venha, que o teu governo venha, que o teu reinado venha sobre nós. Ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o que significa? Quando eu e você oramos: venha o teu reino. Às vezes nós apenas falamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E nós não paramos para pensar na grandeza, na beleza, na profundidade daquilo que nós estamos dizendo. Então, quando nós afirmamos, quando em nossa oração
nós estamos dizendo, venha o teu reino, primeiro nós estamos afirmando de uma forma negativa que existe um sistema, que existe um reino maligno aqui na nossa dimensão. Que existe um reino que é o reino das trevas. Porque nós sabemos que lá no Éden, o projeto de Deus foi estabelecer um reino ali no Éden. E Deus entrega a Adão e Eva ali o seu governo. Nós temos ali a presença, o governo original de Deus, o projeto original de Deus ali no jardim do Éden, que nós chamamos a teocracia, o governo de Deus. E tem um representante esse governo que é Adão. Deus designou Adão para ser o seu representante, para ser o seu governante lá no jardim do Éden, para administrar o seu reino, para administrar o seu governo, que seria universal. Mas o que vai acontecer com Adão? Infelizmente, tempos depois, aquele poder, aquela autoridade que Deus havia dado ao homem, Satanás induziu Adão e Eva, e eles se rebelaram contra a palavra de Deus, contra o governo de Deus, contra o domínio de Deus, e toda a humanidade, ela se afastou de Deus. E Satanás agora usurpa o domínio da terra, o governo da terra, o sistema da terra. Por isso ele chega para Jesus e ele diz, olha, eu te darei todos os reinos da terra, porque foi-me entregue. Adão entregou esse domínio a Satanás. A partir de então, as forças malignas, elas começaram a dominar esse mundo. É por isso que Jesus, ele chama Satanás de o príncipe, o governante deste mundo. É por isso que João, lá na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer, olha, o mundo inteiro jaz no maligno. É por essa razão que Tiago vai dizer que aquele que é amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Porque esse mundo é parte de um sistema, é parte de um reino, que a Bíblia vai dizer, o Deus deste século, o Deus deste mundo, que é Satanás. E aí ele é que influencia as ideias, as opiniões, os desejos da maioria das pessoas, as filosofias, a educação, o comércio. O mundo inteiro está sendo influenciado por essas ideias malignas e satânicas. As falsas religiões estão por aí, o engano está por aí, a mentira está em nossa sociedade, os enganos de Satanás, o príncipe das potestades do ar, diz a palavra de Deus, o príncipe deste mundo. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo que existe um reino maligno neste mundo. Existe um sistema maligno neste mundo. Isso não quer dizer que Satanás governa o mundo completamente, porque Deus ainda é rei, Deus ainda é soberano. Deus, na sua infinita sabedoria, ele permitiu que Satanás operasse dentro desse sistema, mas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Mesmo que o mundo esteja sendo seduzido, influenciado pelas trevas, Deus é soberano sobre o diabo e sobre Satanás. O diabo não tem carta branca para fazer o que ele quer neste mundo. Às vezes nós pensamos isso.
Porque a nossa mente, ela está tão vazia da verdade de Deus, que nós pensamos que o mundo está fora de controle. Mas nada está fora de controle. Mesmo existindo um reino maléfico, maligno, que tem um príncipe que é Satanás, ele não faz o que ele quer. Quando ele quis mexer com a vida de Pedro, sabe o que diz a palavra de Deus? Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus vai dizer, olha, Satanás. Jesus chega para Simão e diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. É como se ele pedisse permissão, deixa eu peneirar a vida dele, como o trigo é jogado na peneira. Quando nós olhamos para o livro de Jó, você vai ver que Satanás está ali sob o controle de Deus. Jó capítulo 2, versículo 6 diz, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então existe um sistema, existe um reino maléfico, onde as pessoas, elas estão debaixo desse domínio. Elas estão presas, a Bíblia diz que os incrédulos estão presos no laço do diabo, debaixo do poder maligno, são escravos de Satanás, escravos do pecado, é o que a Bíblia diz. Por que as pessoas, elas lutam e lutam para que a sua vida seja diferente e elas não conseguem? Porque elas estão debaixo de um poder maior, de uma força maior do que elas. Elas estão em cativeiro espiritual. Quantos lares, quantas vidas hoje arruinadas, quantas pessoas hoje sem esperança no coração, porque estão debaixo desse cativeiro, nesse sistema. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, isso nos leva a perceber que existe um reino que está aqui, que esse reino é maléfico, é maligno, é destrutivo. O reino das trevas, a função dele é destruir, é arruinar a vida das pessoas. Mas se quando eu oro, venha o teu reino, eu estou lembrando que há um sistema. Também quando eu oro, venha o teu reino, eu estou pedindo para que Deus subjugue o reino das trevas. Então, primeiro, há um sistema, um reino maligno. Segundo, eu estou pedindo a Deus. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, venha subjugar o reino das trevas. Foi exatamente o que Jesus fez. Quando Jesus ele veio a esse mundo, o que ele fez? Ele veio para vencer o reino das trevas. Ele veio para vencer a Satanás. Ele veio para desarmar o inimigo. Lá na cruz diz a palavra de Deus, que lá na cruz, Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá na cruz. Então Jesus, ele veio com esse propósito. Lucas capítulo 11, versículo 20, diz a palavra, Jesus disse, eu, pelo dedo de Deus, expulso os demônios, significa que chegou até vós o reino de Deus. Então, quando Jesus ele veio justamente para isso. Ele veio para vencer as trevas, para subjugar Satanás. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele era o valente, e que em sua casa ele mantinha milhares e milhares de prisioneiros, pessoas que estavam no cativeiro, pessoas que estavam amarradas, pessoas que estavam sufocadas, pessoas que estavam espoliadas, pessoas que foram arruinadas, destruídas, que estavam debaixo do domínio das trevas. O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus ele é o mais valente.
ele é o mais valente. Ele entrou, diz a palavra, que ele entrou na casa do valente, que é o domínio de Satanás, esse reino maligno. Jesus entrou nos domínios de Satanás, ele entrou na casa do valente, e diz a Bíblia que quando ele entrou na casa do valente, ele amarrou o valente, e ele arrancou os bens que estavam na mão do valente. Mas esta e a mensagem do Evangelho, quando nós oramos, venha o teu reino. Eu estou reconhecendo que Satanás já foi amarrado, já foi derrotado, já foi vencido. Ele pode levantar uma bandeira de vitória, mas ele já perdeu a sua batalha. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou desejando isso, eu estou querendo isso. Eu estou dizendo, Senhor, que venha findar a corrupção, que venha findar a violência, que venha findar a mentira, o adultério, que venha findar, ó Deus, a delinquência, os assassinatos, que venha findar a maldade, que venha findar o ódio, que venha findar o ódio, o engano, que o Senhor venha e destrua Satanás. Que o Senhor venha e subjugue o inimigo. É isso quando eu oro. Venha o teu reino. Eu estou dizendo que existe um reino maligno, um reino das trevas. Mas eu também estou dizendo que o teu reino venha, Senhor. Que o Senhor venha e penetre nos domínios das trevas. Naquelas vidas onde estão ainda subjugadas pelo pecado, vencidas pelo pecado, que o Senhor entre nesses corações. Terceiro, quando eu oro, venha o teu reino, eu estou pedindo para Deus manifestar o seu domínio nos corações. O desejo de Deus é implantar, é colocar no coração de cada ser humano o seu reino. É esse o projeto dele. Porque é aqui dentro que o reino está. E é aqui dentro que o reino precisa chegar. Lucas capítulo 17, versículo 20 e o versículo 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com uma visível aparência. Porque os judeus pensavam que viria um rei montado em um cavalo, com uma espada na mão, ia subjugar os romanos, estabelecer um reino visível em Jerusalém, a partir da Palestina. Mas Jesus diz: olha, ele não virá de uma forma visível, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino está na sua vida. Mas quando alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém ouve o evangelho de Jesus Cristo, reconhece que é um pecador, que está perdido, que está caminhando para a perdição, que não tem direção, que não tem paz, que não tem esperança, que não tem alegria, que está sem rumo. Quando alguém se percebe assim, e aí olha para o céu e reconhece que Jesus pode mudar a sua história, e reconhece que Jesus pode mudar o seu destino eterno, e essa pessoa, ela se rende ao propósito de Deus, ela se rende à vontade de Deus, naquele exato momento, ali, no coração desse homem, no coração dessa mulher, no coração dessa criança, no coração desse jovem, no coração desse adolescente, ali se manifesta o reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós.
o domínio de Deus. Irmãos, por isso que não é só simplesmente quando eu levanto a minha mão e digo eu aceitei Jesus. Levantar a mão e aceitar Jesus não representa muita coisa. O que representa é quando o reino de Deus ele entra na minha história. É quando o reino de Deus ele entra no meu coração e ele transforma e ele muda a minha vida. O reino, Paulo vai dizer que o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida. Ele diz, olha, o reino de Deus não é coisas transitórias. O reino de Deus é algo eterno. Porque comida e bebida falam de prazeres da carne. O reino de Deus é o que é espiritual. Por isso ele vai dizer, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é paz, é alegria, é justiça no Espírito Santo. Irmãos, o reino ele vem e invade a sua vida. Transforma a sua vida. Quando você percebe que o reino chegou, a sua vida não é mais a mesma. Você vai andar de cabeça erguida, chega de tristeza, chega de lamento. Você é filho de Deus, você é filho do rei, você está no reino de Deus. Você não vai andar mais cabisbaixo, derrotado, vencido. O reino de Deus entrou na sua vida. Satanás perdeu o direito que tinha sobre você. Satanás perdeu na sua vida. Ele foi derrotado na sua vida. Ele foi vencido porque o reino entrou no seu coração. É isso que quando nós oramos, venha o teu reino. Irmãos, o reino de Deus é de natureza espiritual. Não é um reino físico. Não é um reino geográfico. Não é um reino político. Quando Jesus está diante de Pilatos, Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Hoje nós temos uma mentalidade onde as pessoas querem um reino aqui. Aí eles ficam lutando para que o reino de Deus seja estabelecido através da política. Irmãos, não vai ser um presidente que vai mudar a nação brasileira. Não vai ser as políticas sociais que vai mudar a nação brasileira. Não vai ser a educação que vai mudar a nação brasileira. O que vai mudar a nação brasileira é quando o reino de Deus entrar em cada coração, no coração de cada homem, no coração de cada mulher, porque quando entrar ali, entra paz, entra alegria, entra harmonia, entra os valores morais e éticos. Por isso que nós precisamos orar, venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí nós sabemos que a porta de entrada para esse reino é através do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. É quando você reconhece o seu pecado. Se entra no reino de Deus quando se nasce de novo. Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não é quando você se torna membro de uma igreja. Não é quando você é batizado nas águas. Não. É quando você é gerado no Espírito, sendo gerados pela palavra de Deus. A palavra viva, que gera, que transforma o coração do homem. E aí quando o reino de Deus vem, quando esse reino entra na minha e na sua vida, isso nos torna pessoas diferentes. Se você quer olhar algumas qualidades dos cidadãos do reino de Deus, é só você olhar Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Ali vai dizer que o cidadão do reino, primeiro, ele é pobre de espírito. O que é isso? Ele é totalmente dependente de Deus. Ali vai dizer que o cidadão do reino, ele é quebrantado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Ali vai dizer que o cidadão do reino, ele é manso, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ali vai dizer que os cidadãos do reino, eles têm fome e sede de justiça. Ali vai dizer que o cidadão do reino, ele tem um coração puro, bem-aventurado os de coração puro, porque eles verão a Deus. Ali vai dizer que o cidadão do reino, ele é um pacificador. Ele é cheio de misericórdia. Um escritor, ele comentando sobre o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus é o reino de ponta cabeça. O reino de Deus é contrário. Por que o reino de Deus é contrário? Porque no reino de Deus, o maior é o menor. Nesse reino, o maior é o menor. No reino de Deus, quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Quer ser honrado, você tem que servir primeiro. Esse é o reino de Deus. Não é aqueles que estão lá em cima, mas é aqueles que estão lá embaixo. Aquele que é o último de todos. Porque no reino do mundo, o maior é aquele que alcançou o topo, que chegou lá em cima. No reino de Deus, eu não vou olhar para cima, eu não vou olhar quem está em cima, quem chegou lá, que alcançou as maiores alturas do sucesso, mas eu vou olhar quem está lá embaixo, aquele que é o último, que é o menor, que está lá embaixo. Esse é o maior no reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino. Por isso nós oramos, venha o teu reino. Eu estou dizendo, Senhor, manifesta o teu domínio nos corações humanos. Irmãos, o seu maior tesouro é o reino de Deus. É o seu maior tesouro. Jesus vai dizer que o reino é como um tesouro escondido, que quando alguém encontra esse reino, ele abre mão de tudo que tem. Se existe alguma coisa na sua vida mais importante do que Jesus, você não achou o reino ainda. Porque quando você encontra o reino, nada mais é importante. Diz a palavra que aquele homem que achou que ele encontrou aquele tesouro, ele vendeu tudo o que possuía. O que ele está dizendo? Que nada mais era importante para ele, a não ser o reino. É isso que nós oramos, quando nós dizemos, venha o teu reino. Eu estou dizendo, existe um sistema maligno, mas eu estou dizendo, Senhor, venha, subjugue o reino das trevas. Eu estou dizendo, Senhor, vem e manifesta o teu domínio nos corações. Mas em quarto e último lugar, quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo que um dia, eu estou dizendo que haverá uma consumação final do reino de Deus. Um dia, o reino de Cristo, ele será implantado, mas a implantação do reino não virá através de articulações políticas, de planos humanos. Nós sabemos que o reino está dentro de mim, está dentro de você. Quando se estuda o Novo Testamento, quando se estuda o que é chamado teologia do Novo Testamento, existe uma expressão lá, principalmente dentro da escatologia, que chama a tensão entre o já e o ainda não. O que é isso? Eu já estou no reino. O reino já está dentro de você. O reino já chegou em sua vida, em sua casa, em sua família. Mas nós estamos dizendo, venha o teu reino. Então o reino já chegou, mas eu ainda não estou totalmente, completamente na plenitude do reino. O reino chegou, mas o seu estado final
a sua consumação final ainda não chegou. Vai chegar um dia que nós teremos a consumação, que essa oração, ela vai se cumprir na sua totalidade. Um dia o reino de Deus, ele será estabelecido para sempre. Quando o reino de Deus for estabelecido para sempre, todas as profecias do Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus falou, se concretizarão no seu reino. Só você olhar, profeta Isaías no capítulo 9. Ali a partir do versículo 6 e 7, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Chegará um tempo quando o reino for estabelecido, onde o pecado não mais existirá, a dor não mais existirá, a destruição não mais existirá, a angústia vai desaparecer, a depressão vai desaparecer, a tristeza vai desaparecer, o medo vai desaparecer, a morte vai desaparecer. Diz a palavra que não haverá mais choro, que não haverá mais pranto, mas será uma vida para sempre, eternamente na presença dele. Essa é a culminação do reino de Deus aqui. O que nós oramos é o que Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve alta vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Por isso que nós oramos: venha o teu reino, venha o teu reino. A natureza clama pelo reino de Deus, os filhos de Deus clamam pelo reino de Deus. Esse mundo que conheceu a dor, que conheceu a lágrima, o sofrimento e a tristeza, um dia, em breve, vai experimentar a glória do reino de Deus. A nossa oração deve ser: Senhor, estabelece o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. A minha pergunta para você essa noite é a seguinte: o reino de Deus já chegou em sua vida? O reino de Deus já chegou em seu coração? Já chegou na sua casa? Já chegou na sua família? Porque tem algumas pessoas que o reino chegou, mas elas não tiveram ainda essa compreensão de que o reino de Deus está dentro delas, de que essas pessoas são súditas do reino, que elas têm um rei, e que é o maior de todos. Mas tem aqueles que ainda não experimentaram o reino de Deus, que não deixaram o reino de Deus entrar na sua vida. E a palavra de Jesus foi essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a colocar-se em pé. Se você não entregou ainda a sua vida a Jesus, se você não permitiu que o reino dele entrasse na sua vida, você pode essa noite, onde você está, fazer uma oração e dizer: Senhor,
Eu quero que o teu reino venha. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Será que você pode orar isso essa noite? Será que diante dessa palavra você pode dizer: Deus, traz o teu reino, manifesta o teu reino. Eu quero ver a manifestação do teu reino na minha vida. Será que você pode declarar isso? Bem suave. Eu queria que você orasse. Peça para que o reino de Deus entre na sua vida. Peça para que o reino de Deus venha sobre você. É o reino de Deus. Não é o meu reino, não é o seu reino. É o reino de Deus. Declare: nós buscamos o teu reino essa noite. Comece a orar. Comece a orar, comece a falar com Deus. Comece a dizer: vem o teu reino sobre a minha vida. Se renda ao reino de Deus essa noite. Que o teu reino venha, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós. Que o teu domínio venha sobre nós, Jesus. Estabelece o teu reino em cada coração aqui essa noite, Jesus. Nós queremos o teu reino, Senhor. Oh Deus, nós queremos o teu reino. Vem com o teu reino, Senhor, sobre nós. Estabelece o teu reino neste lugar. Estabelece o teu reino neste lugar, Jesus. Deus, que a tua palavra, Senhor, transforme vidas esta noite. Tua palavra transforme corações esta noite. Que o domínio das trevas sejam rompidos e quebrados. Que a tua vontade seja estabelecida, o domínio do Senhor. Nós oramos para que o teu reino venha sobre cada coração que está aqui, sobre cada vida que está aqui essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Que o teu reino venha. Que o teu reino venha, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós. Glórias sejam dadas a ti. Ainda de pé, nós vamos adorar o Senhor. Você que trouxe os seus dízimos, que trouxe as suas ofertas essa noite, separa aí o seu dízimo, traga ao altar do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, ó Pai, nós te louvamos, queremos abençoar os teus filhos que nessa noite vieram ao altar do Senhor,
Aqueles que estão trazendo seus dízimos, suas ofertas, nós os abençoamos. Declaramos a graça, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Queremos agradecer a você que esteve conosco essa noite. Que o Senhor te abençoe, que você volte mais vezes para estar conosco, adorando ao Senhor. Que o Senhor venha lhe dar uma semana de paz, uma semana de bênçãos, de milagres. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Que a mão dele esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que aonde quer que você possa ir, ele esteja contigo. Que o reino de Deus se manifeste na sua casa, se manifeste na sua família, se manifeste no seu trabalho. Que o Senhor esteja contigo, te guardando, te protegendo. Que a mão do Onipotente te guarde. Que nesse tempo de pandemia você esteja guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, debaixo das asas do Altíssimo, amparados no esconderijo secreto do Pai. Deus, leva os teus filhos em paz aos seus lares, guarda-os debaixo da graça, debaixo da bênção e do cuidado do Senhor. Eu os abençoo em o nome precioso de Jesus. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto, em nome de Jesus.